João, capítulo 1, versículo 14. Na NVI, lemos assim a palavra de Deus: aquele que é a palavra tornou-se carne e viveu entre nós. Vimos a sua glória, glória como do unigênito vindo do Pai, cheio de graça e de verdade. Amém? Me ajude a orar, por gentileza. Senhor, obrigado mais uma vez. Graças te damos, ó Pai amado, pela oportunidade que o Senhor nos dá de sermos ensinados, edificados e abençoados pela Tua palavra. E na exposição da Tua palavra, permite que eu seja somente instrumento Teu para comunicar a estes amados irmãos aquilo que o Senhor já preparou para esta noite, já preparou para esta igreja e já preparou para todos aqueles que ouvirão esta palavra em qualquer tempo. Eu creio no agir do Senhor. Espírito de Deus, trabalha os corações esta noite como Tu já estás fazendo. Que nada nos impeça de receber o que o Senhor já preparou para cada um de nós. Eu oro confiado no Teu poder, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Podem sentar, queridos irmãos. Graças a Deus. Qual é a mensagem do Natal? O Natal, meus irmãos, é uma festa que vai, digamos, na contramão do trajeto que a humanidade vai. Porque esta festa confronta o pensamento que muitos de nós, inclusive, temos a respeito do que é felicidade, por exemplo. Ou ainda, a respeito do amor de Deus. A respeito do amor ao próximo. Natal fala de tudo isso e mais algumas coisas que veremos na mensagem que nos traz e que tem o Natal. O Natal expressa a lógica de Deus, isto é, o raciocínio de Deus, a maneira de Deus pensar, o jeito de Deus. O teólogo Agostinho, para demonstrar esta lógica divina do Natal, este raciocínio, esse jeito de Deus pensar, disse o seguinte, eu abro aspas: vejam, diz Agostinho, o Criador do ser humano se fez homem para que aquele que governa do mundo sideral se alimentasse de leite, para que o pão tivesse fome, para que a fonte tivesse sede, a luz adormecesse, o caminho se cansasse na viagem, se fatigasse viagem afora, a verdade fosse acusada por falsos testemunhos, a justiça fosse condenada pelos injustos, o juiz dos vivos e dos mortos fosse julgado por um juiz mortal, a disciplina fosse açoitada por chicotes, o cacho de uvas fosse coroado de espinhos, o alicerce, a pedra angular, fosse pendurado no madeiro, para que a virtude, o poder, enfraquecesse, a saúde fosse ferida e morresse a própria vida. Esse é o jeito de Deus. Esse é o caminho, a lógica, o raciocínio que Deus usou para te alcançar, para me alcançar. Assim, o Natal tem uma preciosa mensagem. Essa mensagem inclui simplicidade, vocação, solidariedade e amor. Muito amor. Então vamos olhar para esta mensagem começando com simplicidade. O Natal é uma festa, uma época de aprendizado, enquanto fazemos uma revisão das nossas vidas.
As lições do Natal começam com simplicidade. Não havia nada de exagerado, nem de ostentação naquele estábulo lá em Belém. Era simples, porque não tinha lugar para o Senhor no hotel, na casa de um familiar, nem em qualquer um dos palácios. Simplicidade. A manjedoura estava longe de ser o berço para um rei, de ser um berço próprio para um rei. O coxo onde os animais comiam estava longe de ser um berço de ouro, onde deveria ter nascido um rei. Simplicidade. O nosso mundo, queridos irmãos, é marcado por ostentação de bens, é marcado por luxo exagerado, luxo até atrevido muitas vezes. É marcado por supérfluos em todos os cantos, lugares, até mesmo, sejamos sinceros, dentro das nossas próprias casas. Que diferente daquele estábulo lá em Belém. Que diferença. Somos marcados por um tempo de pródigos, ou seja, de gastadores. Cada vez mais se produz bens de consumo que talvez nem são tão necessários assim. Há bem pouco tempo vivíamos com muito menos. Não desprezamos conforto de forma alguma. Todos nós aqui, de certa maneira, temos algum conforto em nossas vidas, em nossas casas, em nossos carros. É aquilo que eu chamo de mimos que Deus nos dá. Mas o importante é onde está o nosso coração. Porque se não tivéssemos isso, a pergunta é, ainda estaríamos com o coração nele? Nosso tempo impõe muitos desafios. E com esta imensa gama de coisas supérfluas criadas que nem serão usados, criam-se falsas necessidades e sentimentos de frustração e vazio existencial. Que as pessoas querem ter sempre o top de linha. Melhor computador, melhor carro, a melhor casa, trazendo para cá a melhor igreja, a igreja onde eu me sinta bem e confortável. Nós trazemos isso para as próprias vidas, queridos irmãos. Olhem quanta mensagem o Natal nos fala, porque ele começa falando de simplicidade. Era só um estábulo onde tinha um coxo que serviu de berço para o Senhor. Simplicidade. E a simplicidade do Natal nos lembra de coisas essenciais da vida que não podem ser esquecidas. Coisas simples como comer juntos. Qual foi a última vez que chamamos alguém dos próximos a nós, ou mesmo dos não tão próximos, para comermos juntos? Para termos um tempo de mesa, um tempo de qualidade, daquele que a gente pega o celular e larga lá do lado, não quero nem ver notificações. Aquele que a gente passa, às vezes, quando vê, já foram 5 horas batendo papo e de repente até continuaríamos lá. Ou foi a última vez que as pessoas saíram da nossa presença e saíram melhores do que chegaram, porque tiveram um tempo de qualidade, de atenção dispensados por nós? Nem falo de servir-lhes coisas, mas de servir-lhes o principal, a atenção, o cuidado. Fazer e ter companhia. Quanta gente vive só, quanta gente dá ibope nos programas que invadem a madrugada porque estão sós, solitários. Então ficam caçando no rádio, no celular, na TV, programação para as suas noites sem fim. O Natal nos lembra da simplicidade, da defesa uns dos outros e do apoio bíblico, porque a Bíblia manda suportarmos uns aos outros. Suportar não apenas no sentido de tolerar, mas de oferecer o ombro e dizer: eu coloco meu ombro debaixo da carga para que ela fique mais leve. Vamos repartir essa carga aí. O Natal fala sobre isso, sobre essa simplicidade de coisas simples que vão sendo esquecidas. O presépio lembra-nos da necessidade de relacionamentos profundos, intensos e duradouros. Relacionamentos resistentes às fugas fáceis, às quais todos nós, de alguma forma, muitas vezes nos entregamos diante das dificuldades da vida.
talvez eu tenha agido assim. Hoje o Senhor me chama para repensar. Não fuja. Peça ajuda do alto, peça ajuda do próximo, peça ajuda do irmão, do corpo, e segure a onda, segure as pontas, não fuja. O presépio nos lembra de relacionamentos consistentes. Somos lembrados da nossa identidade nessa época de Natal. Quem somos nós? Quem somos? E também do sentimento que precisamos ter de que pertencemos uns aos outros. Não nascemos para viver sós. Não nascemos para sermos eu e eu. Pertencemos uns aos outros. Igreja aponta para isso. Igreja é corpo, família é corpo. Inclusive trabalho, ambiente de trabalho é corpo, é equipe. Uma equipe só vai se todos estiverem alinhados com o mesmo propósito. Uma igreja só vai se todos estiverem no mesmo pensar, no mesmo coração, no mesmo espírito, porque todos têm o mesmo Senhor. Natal nos lembra dessa unidade que precisa existir. Pertencemos uns aos outros, exatamente como no corpo de Cristo, na igreja do Senhor. O poeta, pregador, escritor inglês John Donne escreveu em 1601: nenhum homem é uma ilha. Ninguém nasceu para viver sozinho. Ninguém nasceu para viver eu e eu somente. Nesse dia somos lembrados de que o nível de felicidade não é medido pelo quanto temos. O nível de felicidade não é medido pelo quanto conquistamos. Até cantamos sobre conquistar, mas direcionemos esse conquistar para as bênçãos que o Senhor já conquistou na cruz por nós. Não é medido por essas coisas, por bens, nem pelas circunstâncias. Felicidade não é medida pelas circunstâncias do tipo, quando tudo vai bem, eu estou bem. Quando tudo não vai muito bem, eu não sei. Não é isso. Porque sabem, irmãos, não há nada tão ruim que vá durar para sempre. Não há nada tão ruim. Salmos, capítulo 30, Salmo 30, verso 5. O choro pode durar a noite inteira, mas a alegria vem pela manhã. Nenhum sofrimento é para sempre. Uma hora vai começar um pequeno facho, uma nesga de luz lá na frente, lá no fim do túnel. Tem luz no fim do túnel, tem luz no fim do túnel da nossa escuridão, das nossas vidas. Tem Jesus, queridos. Ele diz em João 8: eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. Natal lembra-nos também da nossa missão. Estamos aqui com uma missão. Desperta, portanto, o nosso senso de vocação, de chamado, que é o nosso próximo item: vocação. A primeira das mensagens do Natal é para nos lembrar de simplicidade, mas ele também fala sobre chamado, sobre vocação. Não estamos aqui por acaso, queridos irmãos. Natal nos desperta e relembra de que nossa vida tem um propósito. Fomos chamados para muitas coisas. Muitas vezes pensamos sobre vocação em apenas ocupar um púlpito, por exemplo, em ocupar um espaço na mídia. Não, vocação não é isso. Vocação ou chamado é tudo que te vier à mão. E a Bíblia diz que tudo que te vier à mão, faça bem feito. Não estamos aqui por acaso, não viemos aqui apenas para comer, beber, dormir, levantar, trabalhar. E comer, beber, dormir, levantar e trabalhar. Não é só para isso. A vida é muito mais que isso. Há um propósito na vida de cada um de nós. Olhemos de novo para esse presépio. Os personagens das cenas natalinas. Lá estão Maria, José, os magos, os reis magos, os pastores que recebem a visita de anjos e do exército celestial enquanto no campo, e vão para lá. Lá nós vemos até mesmo a estrela guia, que serviu de guia e orientação para os magos ou mágicos
todos cumprindo um papel. Eles nem tinham ideia da importância do papel que eles desempenhariam para o que foram chamados. Porque olhem-nos aqui, 2000 anos depois, estamos aqui celebrando mais um Natal do Senhor Jesus. E tentando extrair da mensagem deste dia algo para as nossas vidas, para nos edificar, para acalmar o nosso coração, para aplacar os nossos medos, tudo a partir do nascimento de um menino. O Natal tem grandes e importantes mensagens. Esses personagens ali do presépio não eram figurantes aleatórios, não esses. Esses foram chamados e convocados por Deus. Deus mesmo os chamou, Deus os trouxe. E nós? E você? Qual o propósito da tua existência? Por que é mesmo que nós estamos aqui, nesta terra, neste mundo, nesta igreja, nesta família onde Deus nos plantou? Eu não escolhi para nascer lá, mas Deus me plantou lá. Por que estamos aqui? Sabem, irmãos, a Bíblia diz que estamos aqui para glorificar a Deus em tudo e em todas as coisas. Estamos aqui também para servir a Deus e também para servir aos outros, não somente esses outros ou aqueles outros que estão lá em casa, mas outros onde quer que estejam e onde quer que estejamos. Estamos aqui com uma missão. Fomos chamados para glorificar a Deus. Isso é entender vocação, chamado. Deus nos chamou. Não sinta-se alguém menosprezado no reino de Deus, nem na própria vida, nem na própria família. Todos têm uma missão. Querem ver? Muitos aqui foram chamados, e se não, talvez daqui a pouco, e até profético, foram chamadas para serem mães, outros para serem pais. É chamado, irmãos, porque aquele a quem influenciamos carregará para o resto da vida influências de quem eu fui como pai na vida deles. Nossos filhos carregarão identidade baseada naquilo que lhes passamos pela vida toda. É vocação, irmãos. Ou vocês acham que fazer um bom almoço, um bom alimento é para qualquer um? Não é. É vocação. Chamados para isso. Também não precisa fugir disso. Aprenda a fazer. Aprenda. Alguns e algumas farão de maneira mais tranquila. É vocação. É vocação abrir este livro abençoado, ler, e ele começa a falar contigo. Ele começa a te dizer coisas. E o teu coração começa a palpitar, dizendo: eu preciso comunicar estas verdades, estas palavras para a igreja do Senhor, para alguém, para a minha casa. Vocação, ler a palavra falar contigo e você transmitir isso de maneira que seja inteligível, seja recebida por quem te ouve. É vocação. Não fomos chamados por mero acaso. E tem muita coisa. Para que fomos chamados? Fomos chamados para servir a Deus, queridos irmãos, para servir aos outros. E já se disse que há muita felicidade no serviço, porque tem felicidade em servir os outros. Nós não estamos aqui por acaso. E quando nós falamos sobre o outro, sobre vocação, falamos sobre o próximo, nós falamos sobre o nosso próximo item, que é solidariedade. Solidariedade é a outra mensagem do Natal, ou faz parte da mensagem como um todo. O Natal nos leva a deixar nossas vidas ensimesmadas, ou como eu anotei, vidas autocentradas, para que possamos viver para fora das nossas vidas, vidas que eu chamo de outrocentradas. Não mais centradas em mim, mas centradas no outro, nas suas necessidades, nos seus anseios, e mais, centradas no outro, que é Deus, que é Pai, e que recebe adoração, que recebe louvor,
e que cai muito bem um tempo de conversa com Ele, cai muito bem um tempo de intimidade com Ele, sempre e de preferência todos os dias, dizendo para Ele: Senhor, não está dando certo, não deu jeito agora, até agora não está dando certo, então me ajuda, meu Pai, me ajuda a fazer do teu jeito, e que esse se torne o nosso jeito, meu e teu, meu Deus, meu e teu. O Natal nos chama para isso, porque, sabem, irmãos, Deus foi solidário conosco. O Natal nos fala sobre cooperar. Cooperar é trabalhar junto. Cooperador, aquele que opera, o prefixo co quer dizer junto. Por isso Deus nos chama para sermos cooperadores com Ele na sua obra, trabalharmos juntos com Ele. O Natal nos lembra que somos chamados para cooperar uns com os outros, mas não com egoísmo, e sim com altruísmo, o contrário de egoísmo. O egoísmo olha para o ego, para o eu. O altruísmo olha para o outro. Ele abandona a sua própria vontade e pensa no outro, e isso é bíblico também. A solidariedade em ação lembra-nos das palavras do nosso Senhor. Mateus 22, verso 39, que na nova tradução, na linguagem de hoje, disse Jesus: ame os outros como você ama a você mesmo. Mais uma palavra. E se você não tem amado a ti mesmo como deveria, leve a Deus isso em oração. Porque é o mesmo que rejeitar a criação de Deus. Porque, querido irmão e irmã, Deus te criou, nos criou a sua imagem e semelhança. Há um problema com a rejeição de quem eu sou, porque eu estou pecando contra Deus. Eu estou dizendo: Deus não trabalhou direito. E isso não é verdade, porque Deus é perfeito, é fiel em todo o tempo. E Ele agradou-se, diz o Gênesis, ficou contente com o que Ele criou. Assim que Ele criou o homem, a Bíblia diz: e viu Deus que tudo o que Ele criara era bom. Deus ficou contente com a obra das próprias mãos, assim que criou o feito à sua imagem e semelhança. Então é uma via de mão dupla. Ame-se, porque senão você de verdade está duvidando da capacidade do teu Criador, está pecando contra Ele. E se eu não conseguir entender esse projeto de Deus que começa comigo mesmo, como é que eu vou abençoar os outros? O Natal nos lembra disso, nós somos lembrados disso o tempo todo. Sabem, Deus fez uma concessão quando Ele resolveu vir à Terra, abriu mão de algumas coisas. Ele veio para redimir, ou seja, para livrar, para perdoar e para salvar o homem. Essa é a real história do Natal. Deus abriu mão da sua glória. Quer dizer que Deus foi solidário conosco, solidário com a humanidade. Por isso que o Natal fala de solidariedade. Jesus teve saudade dessa glória. Olhem que sério é isso, meus irmãos. Quase terminando o seu ministério aqui, ele ora ao Pai, diz em João 17 e o verso 5: agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Deus abriu mão de sua glória e através de Jesus veio habitar aqui. Deus conhecia a nossa condição, nossos sofrimentos, ouvia o nosso clamor, ouviu o nosso gemido debaixo do peso do pecado, ouviu-nos andando como ovelhas sem pastor, na escuridão, nas trevas. Ele ouviu tudo isso, então Ele fez uma concessão. Já que era impossível irmos, Ele veio. Isso é a mensagem, queridos irmãos. Ele veio e veio morar conosco. Amou-nos, diz a Escritura, foi solidário, foi misericordioso. Não só misericordioso,
ele moveu-se, não uma, mas várias vezes, de íntima compaixão, de íntima misericórdia. Isso quer dizer que ele foi movido até nas entranhas de misericórdia. Deus foi solidário com todos nós. E ele, de acordo com o que ele revelou a Moisés em Êxodo 3, verso 7, ele é o Deus que vê, Deus que ouve e o Deus que desce para livrar. Com Jesus, em Jesus, Deus desceu para nos livrar, veio viver aqui. E isso, irmãos, não pode se perder. Deus voluntariamente, por amor, tornou-se vizinho nosso, passou a viver conosco, colocou-se ao nosso lado, passou a andar nesta terra como um de nós, entrou na nossa história e veio oferecer-se a nós, oferecendo a própria vida por nós. O Natal nos recorda de que Deus não é indiferente, como se apregou em alguns lugares. Deus não colocou o homem aqui e largou a seu bel prazer. Não, Deus se importa. Ele é um Deus que se importa. E isso precisa estar falando ao teu coração, viu? Você não está só. Você não está só aqui largado, abandonado, deixado na mão das traças, como dizem. Não, Deus se importa. Ele não é um Deus apático, ele não é um pai ausente. Deus se importa com os seus. Isso não pode se perder de forma alguma, irmãos. Por isso celebramos o Natal do nosso Salvador. Por isso celebramos esta data, porque a exemplo de um certo pródigo, lá em Lucas 15 e 32, todos nós estávamos mortos e revivemos, estávamos perdidos e fomos achados. Deus se importa com todos. Nosso mundo está cada vez mais individualista, competitivo. No nascimento já começa a competição e vai até os últimos dias. Nós vivemos num mundo que é excludente, onde o número de excluídos, marginalizados, se torna cada vez maior. Multidões são empurradas todos os dias para a miséria, porque recursos e riquezas na humanidade toda, nesses 6 ou 7 bilhões de pessoas, apenas 1% detém a maior parte dos recursos. Esse mundo está cada vez mais senhor de si mesmo. Então, a solidariedade conta, meus irmãos. Ser solidário conta. Isso é papel da igreja. É preciso diminuir o sofrimento alheio com a solução completa. E qual é a solução completa para diminuir e minimizar o sofrimento? Pão e salvação. Essa é a solução. Mas não esqueça, é a solução completa. É só essa que vale. Porque nós podemos entregar milhares de cestas básicas, mas se não entregarmos o verdadeiro pão da vida, de nada adiantará. Obra social não precisa ser igreja para fazer. Concordam comigo? Não precisa ser igreja. Todo mundo pode fazer uma ação social, mas salvação só a igreja tem para comunicar. Só o povo de Deus tem para comunicar. Ofereçamos a solução completa. A solidariedade do Natal, que é inspirada em Jesus, lembra-nos de que Ele veio no meio da miséria para enriquecer a todos com a sua graça e o seu amor incondicional. Jesus veio para tornar rico, porque ricos de verdade são aqueles que são alcançados pela graça de Deus. Que isso nos mova, queridos irmãos, em ações de todo tipo, transformando vidas, transformando histórias, transformando, restaurando, levando outros a redescobrir a alegria de ter esperança, de esperar um futuro, de redescobrirem o verdadeiro amor, amor incondicional, que começou na manjedoura e terminou no Calvário. E isso nos leva a olharmos para o amor. O último item, o dom perfeito. Porque a mensagem do Natal tem amor,
e não pouco, tem muito amor. Natal tem presentes, sim. Porque, sabem, foi por amor que o Pai nos presenteou e nos deu de presente nada menos do que o Filho, nada menos do que Jesus. Deu-nos o seu Filho para nos salvar. Se não, olhemos João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira, ou ainda, Ele amou tanto, mas tanto que deu, presenteou, entregou sem dinheiro, sem custo, sem condição alguma, incondicionalmente, entregou o seu Filho unigênito. Para quê? Para que todo aquele que crer nele, em Jesus, não pereça ou não morra para sempre afastado de Deus, mas tenha a vida eterna, ou seja, vai viver eternamente com Deus, eternamente com o Senhor. Como disse Agostinho, e já foi citado aqui, foi por amor que Jesus inverteu a lógica de todas as coisas, tornou-se servo. E o apóstolo Paulo, ensinando aos filipenses, diz que ele se esvaziou, ou seja, deixou a sua glória. O apóstolo Paulo diz mais que ele não abusou do fato de ser Deus, antes tornou-se como um de nós, tornou-se servo. Foi o amor de Deus demonstrado por Jesus enquanto ensinava multidões. Esse amor foi demonstrado nos milagres que realizava. Este amor foi demonstrado quando ele realizou, efetuou, não ficou só na teoria, perdão. Quando pediu perdão pelos que lhe batiam na cara, pelos que passavam em frente ao madeiro e dizia: tu não és filho de Deus? Desce daí, vamos ver se tu és mesmo filho de Deus, o rei dos judeus. Ele diz: perdoa-lhes, porque eles não sabem o que fazem. Isso é perdão em ação, perdão de fato. Em meio à dor e sofrimento, ele tem uma palavra de perdão. Deus perdoa. Nós vemos esse amor ofertado no socorro de Jesus. Esse é amor em ação, é Deus trabalhando. Que maravilhoso. O amor cura, queridos irmãos. O amor liberta. Natal tem essa mensagem. É exatamente esse amor, meus irmãos, que vai curar o nosso mundo doente. É exatamente esse amor que vai curar o nosso mundo do egoísmo, das pessoas autocentradas, para que sejam centradas em outros e não em si mesmas. É o amor que vai curar a humanidade da soberba. É o amor que vai curar a humanidade da cultura de morte, dos ensinos de morte. É o amor que vai levantar a esperança no coração das pessoas. Porque o Natal tem também na sua mensagem amor. Quero fazer umas considerações finais aqui. Vimos que o Natal nos ensina simplicidade. Isso é, destaca a importância das coisas simples, porém essenciais da vida. Talvez eu e você venhamos nos esquecendo frequentemente de que as coisas não são tão complicadas assim. De que nós podemos voltar, dar passos atrás, recomeçar e trabalhar com relacionamentos duradouros, com companheirismo, em contraste com a ostentação materialista que se vê por aí. Mas deixa para lá, vamos trabalhar para que comece aqui o agir de Deus, restaurando na simplicidade dessa mensagem a história das nossas vidas, da vida dos nossos também. Nós vimos que o Natal nos desperta para a nossa vocação, para aquilo que fomos chamados. Todos temos um propósito maior nas nossas vidas. Fomos chamados para glorificar a Deus, para servir a Deus e também para servir uns
aos outros. Terceira coisa que o Natal nos lembra é de solidariedade. E que Deus foi solidário conosco. Que Deus se importou conosco, importou-se comigo e contigo. Por isso enviou Jesus ao mundo para nos salvar. Por isso enviou um bebê aparentemente, mas só aparentemente, indefeso, para nos salvar, para mudar a minha e a tua história. E Ele continua fazendo isso, porque Jesus é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. O Natal revela, por fim, o amor de Deus, que deu-nos seu Filho para nos salvar. E Jesus demonstrou isso através de milagres, através de cura, através de palavra, através de perdão. Ele acolhe gente que outros queriam apedrejar. Se ninguém tivesse pecado, talvez até teria feito. Mas Jesus acolhe e diz: nem eu te condeno. Vai e não peques mais. Esse amor é demonstrado através de perdão, através principalmente do sacrifício, porque o Senhor deu a própria vida para que eu e você, para que nós tivéssemos vida e vida em abundância. Eis aí a mensagem do Natal: simplicidade, vocação, solidariedade e amor. Por último, quero lhes dizer que um Natal feliz, ou um Feliz Natal, é fruto de um aprendizado abençoado sobre quem é verdadeiramente o Filho de Deus, sobre o verdadeiro Deus. E o seu Filho, Jesus Cristo, é o nosso maior presente. É o presente que todos precisamos celebrar nesse Natal. É daqui a pouco. É semana que vem. Não esqueça destas palavras. Não esqueça de celebrar o presente verdadeiro, Jesus. Que o Senhor te abençoe. Fique de pé, por gentileza.